agora a gente já sabe que fios retilíneos transportando correntes elétricas produzem campos magnéticos, que a gente já sabe inclusive como determinar a direção e o sentido desses campos magnéticos usando a regra da mão direita. A gente também já sabe como calcular a intensidade desses campos, usando a equação que foi dada no último slide do vídeo anterior. Pois bem, então fica fácil agora a gente entender o experimento de Ørsted. Por que aquela bússola defletia quando a gente ligava a corrente elétrica? Então aqui tem duas figuras para ilustrar isso. Perceba que quando a corrente é zero, novamente, a bússola se orienta de acordo com o campo magnético que existe no lugar onde ela se encontra, nesse caso, o campo magnético da Terra. Então a bússola se orienta ao campo magnético da Terra. Quando você liga as extremidades desse fio aos terminais de uma fonte, positivo, negativo, de modo a gerar uma corrente neste sentido, se você usar a regra da mão direita aqui, você vai perceber que existe no entorno desse fio, existe um campo magnético neste sentido. Exatamente no local em que a bússola se encontra, o campo magnético produzido pelo fio tem a direção e o sentido representados por essa seta azul em destaque aqui. Se antes existia o campo magnético da Terra, que apontava paralelo ao fio, e agora existem o campo magnético da Terra e o campo magnético do fio, a bússola vai sentir neste ponto em questão, ela vai sentir o campo resultante desses dois. Então ela vai sentir a combinação do campo da Terra e o campo do fio, que é essa seta que está destacada de preto aqui. Esse é o campo resultante. Como a bússola aponta na direção do campo resultante, por isso ela deflete para cá. Se ao contrário disso aqui você tivesse ligado essa extremidade do fio em um polo positivo e essa extremidade do fio em um polo negativo, a corrente seria no sentido contrário. Com a corrente no sentido contrário, o campo em torno do fio também teria uma circulação no sentido contrário. Neste ponto aqui, o campo apontaria nessa direção e nesse sentido. Consequentemente, com o campo do fio nessa direção e nesse sentido, o campo da Terra nessa direção e nesse sentido, o campo resultante seria algo nessa direção e nesse sentido, e por isso então a agulha da bússola iria defletir para o lado oposto do que aconteceu aqui. Interessante em relação a esse experimento é que ele inaugurou a primeira evidência de que eletricidade e magnetismo tinham uma conexão. Tudo que vocês estudam de eletromagnetismo foi inaugurado com esse experimento. Mas o curioso mesmo é que outro cientista havia desconfiado dessa conexão e havia tentado fazer um experimento semelhante a esse, mas tinha falhado. E Ørsted conseguiu perceber isso a primeira vez acidentalmente.